Ok, aqui estamos nós para mais um Uvas e Personalidades. Hoje uma coisa diferente, tá? Nós estamos a puxar o vinho, a cultura e, uma vez mais, a nossa convidada e amiga, próxima e já recente, Patrícia Cruz. Mas agora na vertente de escritora, tá? Patrícia Cruz veio, obrigado por teres vindo, tá? Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar então do livro Casos que Valorizam a Vida e a Morte, tá? A experiência que ela teve numa vida anterior, no serviço de socorrismo e urgência e emergência, da qual ela fez um breve relato ou uma crónica do que realmente foi a vida dela nesse percurso. Antes, no entanto, deixa-nos falar então como é que nós nos estamos a inspirar hoje. Hoje estamos a dar uma referência então à dona SB Vinhos, a dona Cirlei Brolesi, tá? Caxias do Sul, que nos prontificou e nos cedeu este exemplar para nós falarmos do que é esta garrafa. Então, Caxias do Sul está aqui bem representado com o Tanat, tá? Estamos a falar de 2021, Don Giacomo. Tanat, como todos sabem, veio para a América Latina, tá? Em 1860, através de um francês que trouxe essa casta e a plantou aqui na América Latina. Deu-se bem, especialmente dirigiu todo o seu potencial no Uruguai. Portanto, estamos a falar de uma cepa que foi plantada em 1860, a quando da vinda do senhor francês, e que se deu muito bem. Caxias do Sul, sendo América Latina, lá está o Brasil, deu-se muito bem com este terroir, e o qual nós temos este grande exemplar aqui de 12 graus do Tanat de Caxias do Sul. Portanto, à parte dos nossos comentários, a nossa degustação, vai aqui a nossa recomendação e o nosso agradecimento à nossa parceria com Cirlei Brolesi. Depois de falar com o Tanat, Patrícia, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, para conhecermos o teu livro, eu quero que leias uma breve passagem do texto que contém esse livro, para nós começarmos então essas perguntas. Agora, tentar. Boa noite a todos. Vamos começar um texto da página 55 do livro Casos que Valorizam a Vida e a Morte. Um anjo de porre. Temporada de sol e calor, praia lotada, pronto-socorro. Também lotado, de gente saindo pelos ladrilhos, com surto de gastroenterite e queimaduras por água-viva. Chegada alucinante daquele som que povoa nossa mente, plantões após plantões, a sirene do bombeiro, aqueles que nos filmes são aclamados pelas mulheres. Gracinhas à parte, corremos para atendê-los, e eis que abrir a única porta que nos faz acelerar o coração, deparamos com o olhar triste de um bombeiro. Na maca, um homem de uns 30 anos, magro, para dizer a verdade, bem magro, mas que depois soubemos tratar-se de um super-herói. Na outra ambulância, uma criança afogada em grau 1 que foi para a sala ao lado. Ao atendimento com odor etílico, o primeiro pensamento, não nego, foi de mais um camarada que encheu a cara e se jogou no mar. Entretanto, antes mesmo de ser concluído o procedimento, o bombeiro contou-nos a sua heróica versão. Um casal perdeu um filho no mar, entre gritos e desesperos. O rapaz, franzino, já citado, segundo informações, estava numa excursão em meio a um churrasco, álcool e alegria. Colocou a sua filha nos braços da mãe, olhou ao longe e, sem pensar num ato de heroísmo, pôs-se a correr em direção ao mar. Acreditamos que talvez ele tenha sido a única pessoa a enxergar o garoto que se afogava, a alguns metros à frente. Nadou até ele e, com coragem, veio trazendo o menino. Os bombeiros chegaram em seguida e agarraram o menino. Porém, no instante seguinte, o rapaz afundou num buraco em meio às águas fortes. Os outros bombeiros vasculhavam a região até que conseguiram encontrar o rapaz. E apesar de ser retirado da água ainda com vida, durante o resgate e devido a grandes crises de vômitos na praia, ele já chegou sem vida. Apesar da nossa imensa vontade de salvar um salvador, não tivemos tal sucesso e nosso super-herói veio a falecer conosco. Olhava o pesar nos olhos dos bombeiros e senti neles uma grande decepção por não ter tido êxito num caso tão singelo, no qual um pai deixa sua própria filha e a sua própria vida para salvar o filho de alguém
de alguém de um afogamento e acabava se afogando, mesmo com o auxílio dos bombeiros. Na sequência, então, estás a fazer um breve relato de poucos episódios que ocorreram nesse espaço, tá? Tu já saíste desse ambiente. Como é que é ler isso e recordares? Como é que tu te sentes fora desse ambiente? Tu fizeste algo, foste bem acreditada, toda a gente de alguma forma sentiu que tu tivesse saído daquele ambiente. Sim. Mas tu estando nesse ambiente e cá de fora a ver essa diferenciação do que já aconteceu, como é que tu te sentes? Eu me sinto bem, porque a proposta inicial de escrever esses relatos foi justamente saber lidar com as situações que eu via e não podia em nenhum aspecto demonstrar nenhum tipo de emoção, né? Nós da enfermagem não temos o direito de ficar se emocionando em cada caso, e isso é uma coisa muito difícil. A gente aprende a prática, a teoria, os protocolos, mas a emoção é uma coisa que a gente vai lidando durante o tempo, de acordo com a aceitação de cada um. Então existiram alguns fatos que era difícil de eu digerir, de eu deixar passar, de eu não tomar partido, de eu não sentir a emoção da situação, né? Então hoje em dia eu me sinto muito tranquila. Por quê? Porque foi uma forma de eu canalizar aquilo que eu não digeria, que eu não entendia, e nós questionamos muitas coisas durante o plantão, por que acontece, como acontece, eu pelo menos faço isso. Então, tirar da mente, do coração, do campo das ideias e de emoções e colocar materializado num livro fez com que eu tivesse um outro olhar. E foi através desse olhar que eu fiz esse livro como dinâmico, entendeu? Justamente para que a pessoa leia e aquilo que chamou a atenção, aquela situação que chamou a atenção, ela pare esse momento para tomar consciência. Para tomar consciência, o motivo, por quê, o que isso te causou, que inquietação, que sentimento, frustração, abandono, né, heroísmo, não se doar ao outro, né, não sabe o limite de doação. Então tem várias vertentes dentro de cada conto, né, que eu acredito que o profissional de enfermagem tem que estar prestativo e preparado para isso, porque a gente não tem essa preparação, infelizmente é a vida que nos dá, mas muitos adoecem e ficam presos em ciclos vicioso, enfim, uma série de inquietações que pode causar se você não expressar isso, né? Nós já tínhamos comentado, eu também fui socorrista no Exército, lidei com muitas situações de emergência, de urgência, situações familiares que não eram visíveis à frente dos familiares que estavam acamados, muitas vezes na sala de espera quebravam, porque é perfeitamente normal, e parece que nós também temos, quando saímos daquele ambiente, um cantinho, um quarto secreto onde nós nos fechamos. O teu quarto secreto foi o livro? Sempre é a escrita, sempre foi a escrita, né? Eu estou tentando, né, e me esforçando para cada dia aperfeiçoar mais, porque esse primeiro praticamente ficou, como eu comentei com você, uma descrição de enfermagem, né? Então não tinha essa aptidão do escritor, mas eu tinha a necessidade de expressar, né? Então eu estou super feliz cada dia mais com o que eu escrevo e demonstro. Não vemos a Patrícia super-herói, e não estás a valorizar a tua presença no momento ou no espaço. Estás a divulgar ou comunicar como te sentiste naquela situação, na presença dessas situações. Até porque, se eu for falar para você, nesse momento a Patrícia estava em desdobramento, né? Que quem estava em ação é a Carla. A Carla normalmente estava lá fazendo massagem cardíaca, de vez em quando quebrando uma costela, causando ali na emergência, né? Mas a Patrícia estava sempre só na observação, né? Que é o intuito, né? A gente tem que estar sempre alinhado ao nosso consciente e subconsciente, vendo aonde está entrando informação para nossa mente, que tipo de informação que está entrando, né? A gente ouve falar muito sobre o que ler, o que ouvir, né? E esse é um dos fatores. Na sala de emergência a gente costuma ter sempre emoções fortes, nunca é uma coisa tranquila, né? Colegas teus já leram
esse livro. Sim. Como é que eles se identificaram? Conseguiram-se transportar para o momento que tu descreves aí? Como eu estava dizendo para você, cada pessoa tem o seu ponto de vista. Então, alguns eu sempre peço opiniões para saber mais ou menos o caminho que eu estou tomando. Então, alguns se manteram ao texto, outros se manteram à emoção, outros choravam porque lembravam da situação, outros já queriam ser descritos demais, né? Super-herói. Sim. Teve um caso de um desses contos que tem o Rodrigo lá de Matinhos, né? Que realmente foi um salvamento espetacular que a gente fez com o Dr. João. Tá descrito ali. E ele fala, nossa, você devia ter posto tudo, tipo, mas a intenção não é por tudo. Não é por o que cada um tá fazendo. E sim levar cada um a pensar nos momentos, nos fractais da vida. Tipo, uma hora você tá ali, outra hora não tá mais. E nós estamos para amanhã, por exemplo, vai ter um eclipse solar em Plutão muito forte, que vem desde o ano passado trazendo esses temas de finitude, de encerramento, de fechar ciclo, de deixar ir, né? Então essa proposta eu achei muito interessante, porque é um momento que a pessoa cria de fazer uma autoanálise diária do que foi o seu dia, do que pesou, do que não pesou, qual a emoção que você está levando para casa, enfim. O problema da minha mente é que ela sempre é um leque muito aberto, com muitas informações, e eu nunca sei qual que eu coloco em determinada situação. Nessa finitude, o escape não era só o quarto secreto, para ti foi a escrita. No entanto, tu tens mais um livro, tá? Que nós já falámos anteriormente, podemos falar posteriormente numa citação mais abrangente, que foi A Bruxa de Escorpião. Ou seja, na Bruxa de Escorpião possivelmente está a aspirina que tu te achaste perante os relatos da vida real que tu participaste neste livro, correto? Não vamos falar da Bruxa de Escorpião, mas vamos falar da parte esotérica, ou daquela procura que tu achaste do teu eu como escape, tá? A Bruxa de Escorpião foi o escape evolutivo que tu achaste para o quarto secreto desse ambiente? Então, eu penso que já há algum tempo, que na verdade a minha história sempre é espiritual desde o nascimento, né, com família e tudo. Em 2011 eu tive meu primeiro quebra de paradigma, né, de começar a perceber que aquilo que a gente estudava em casa, que minha mãe falava, era real. Daí, como científica, eu sempre procurei cursos e coisas que me alicerçassem sem problema. naquele pensamento. Então, assim, eu sempre fui procurar cursos, física, quântica, não importa, uma resposta para aquilo. Para que eu, a partir do momento que eu me observava e sentia essas nuances de emoções durante o decorrer do dia, a mudança brusca de personalidade e perfil, né, calma, de tranquilidade, eu fui querendo autoanalisar e saber por que está acontecendo isso, como não está. E para isso a gente precisa de uma busca mais profunda. Neste momento eu não estou a interromper, então é assim, podemos dizer que este foi o teu primeiro livro? Foi. Não, na verdade esse é o segundo. O primeiro é o que eu vou lançar ainda. Mas, no entanto, podemos dizer que A Bruxa de Escorpião é a sequência deste. Terceiro. Quando a pessoa que vai ler A Bruxa de Escorpião e vai ler este... Não se identifica. Mas sim, mas se voltar a ler, vai ter uma perspectiva totalmente diferente. Ou seja, vai compreender o porquê do passo a passo para A Bruxa de Escorpião. Sim. É uma saga? É uma saga. E continua. E eu estou realmente... tentando ser disciplinada na minha escrita, fazer aquilo que muitos mentores já pediram para que eu faça e leve a sério e faça as coisas direito. Eu estou me esforçando, mas estou no caminho ainda, né? É um estágio, então? É um estágio, é um degrau, é uma escada? Evolução, né? É o registro da minha evolução. Porque a partir do momento que essas coisas foram saindo de um controle considerado normal, as pessoas me questionavam e eu sempre buscava, não, eu sei o que eu estou fazendo, baseado em quê, né? Eu tinha que ter uma base científica para isso.
Então eu fui vendo que realmente a mudança que eu estava tendo, embora não fosse totalmente agradável aos olhos da alopatia, né? Porque são núcleos diferentes. Hoje em dia a gente já tem o negócio do SUS, lá a portaria do SUS para terapias complementares, mas antigamente não havia. Então, para eu me deslocar da alopatia para fitoenergética, por exemplo, eu tive muita restrição, sabe? De amigos, de gente, de todo tipo, inclusive de colegas médicos, né? Tipo assim, como assim? Chega de aspirina e agora vai no Guiné, né? Então está sendo uma transformação diferente. Porque aquilo que eu era em qualidade como Carla, como socorrista, como técnica de enfermagem, sempre fazendo as coisas com todo apreço, seguindo o protocolo à risca, que eu tenho um pouco de toque, agora está sendo montado em um outro aspecto. Ao reflexo do que nós podemos dizer da evolução. Da evolução, né? Mas tu dizes, tu sais de uma parte técnica, franca, brutal, factual, é facto, é sério, Daí eu fui para o empírico. Foste para o empírico, ou seja, e me assim, perdi no empírico. Ou seja, tu em vez de sair passares do sagrado para o profano, tu estás a sair do profano para o sagrado. Tu estás a ter uma inversão de valores, podemos dizer isso? E agora eu preciso embasar todo esse conhecimento, porque hoje em dia você falar sobre empírico, não tem como falar, né? Apesar de que eu creio muito em física quântica, em tudo isso, creio em egrégora e todos esses itens. Então, sim, eu acredito no poder empírico de absorver conhecimento por observação, por frequência, enfim, né? Deus é que sabe. Mas é necessário sempre se embasar isso na ciência, ou eu não digo a religião, porque a religião é um pouco limitante. Considerem o sagrado. Considera o sagrado, independente do que é sagrado para você. As vibrações existem e acontecem, né? Algo existe. Algo existe. Agora, o que também... É um conhecimento, é um percurso de conhecimento. Patrícia Cruz, tá, exatamente, a escritora, já vimos noutra situação, já vimos no lançamento anterior do livro, A Bruxa de Escorpião, agora estamos a ver exatamente aquilo que eu disse, ou seja, é a sequência e evolução dos livros de uma saga, não vai ser no Harry Potter, tá? Não. Mas estamos a falar, é assim, uma saga que, quando vocês virem a última obra dela, de alguma forma vocês se relerem a primeira, vocês vão ver que há um percurso, há uma equação que se está a formar, em que vocês vão identificar exatamente quem é a Patrícia Cruz, tá? De alguma forma que tem vindo evoluído da situação chocante que é a realidade, que nem todos nós vemos, porque não convém, não é? Mas alguém tem que lá estar, para o esotérico, para achar um ponto de equilíbrio. Patrícia, é assim, aqueles jovens escritores que estão a gatinhar e a rascunhar aqueles apontamentos para fazer algo, o que é que tu recomendas? Não ouvir os outros, não ouçam. Quando falarem que não está bom o suficiente, que não tem página suficiente, que tem que ter não sei quantas páginas, que tem que ter, não ouça. Faça aquilo de coração, porque aquilo que você faz tem que ter um motivo real para você, além do motivo de fazer um livro. Ah, você está fazendo um livro, por que você quer fazer um livro? Eu quero fazer por isso. Então, tem um motivo, tem um propósito nisso. Então, segue o propósito. Qual o propósito que você quer fazer determinada coisa, independente do que seja? Segue o propósito, né? É claro, não vamos desmerecer aí todos os profissionais que fazem a correção, que fazem isso, que fazem aquilo e materializam o seu sonho. Mas sempre procure uma pessoa que você realmente tem segurança e que a pessoa vai ser honesta com você. E pergunte sim, mas sempre vai na sua intuição, sabe? Eu não sou muito aos outros, eu sou sobre o que eu acho que é para fazer. Finalizando então, deixo-vos uma frase que vai nesse contexto. Conhece-te a ti mesmo, tá? E escreve.
para que te conheçam também e o percurso do eu interior. Patrícia, obrigado por teres vindo ao Uvas e Eu que Personalidades. agradeço. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades e venho-vos fazer uma proposta. Norte de Itália. Venham connosco Uvas e Personalidades e a Chameleon Travel Shop aqui para o Norte de Itália. É nesta paisagem que eu vos venho propor. Vocês podem acessar através deste QR Code aqui do lado, façam a identificação, vejam o tour e caso acessem ao pacote do Norte de Itália connosco, do Uvas e Personalidades, vocês têm acesso a 5% de desconto no pacote. Nós vamos vos acompanhar numa viagem de cultura, de gastronomia, de vinho e quiçá vocês se encontram no roteiro normal que as estrelas de Hollywood ou figuras públicas geralmente acessam e têm uma vida, lá está, uma rotina mais ou menos aprazível nesses ambientes que você também pode ter acesso. Venham connosco Uvas e Personalidades e a Chameleon Travel Shop ao Norte de Itália. Não se esqueçam, 5% de desconto através do acesso deste QR Code de Uvas e Personalidades. Venham daí. To feel alive, wishing time would drift so slowly in and out of loving you. My thoughts are tangled up inside. I know I told myself to take a hold, never let you go so long, cause I could be the one to fold. So here I'm hanging on, I'm so madly wrong. I am gonna need you to tell me, baby, we are done. Fala pessoal do programa Uvas e Personalidades. Aqui quem está falando é Juliano Provessi, piloto de kart.
E vim hoje aqui comentar com vocês, dar as minhas considerações sobre a primeira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart 2023. Primeiramente, tem que agradecer a organização do evento, ao Kart Park e a federação por supervisionar o evento. Foi um evento muito legal, muito divertido. Tive a visita ainda do vice-prefeito aqui de São José, o professor Assis, que foi conhecer como que funciona o mundo do kart. Também toda a minha família que estava lá reunida me dando apoio, só tenho a agradecer. Pois bem, nosso final de semana começou na sexta-feira, que viemos diante dos treinos e a gente estava com uma expectativa muito grande referente à corrida no domingo. Virando tempo, buscando volta, estava com ritmo de corrida. Teríamos chance de brigar pela liderança. Já no domingo, fizemos o treino livre, conseguimos ficar em primeiro no treino livre, o kart estava excelente, acertado, tudo. E quando a gente foi para a classificação, tivemos um problema que furou o pneu do kart e ali a gente não tinha o que fazer, não deu tempo de trocar o pneu do kart para a primeira bateria. Então a gente não conseguiu correr, preparamos o kart, arrumamos, deixamos tudo certinho e a gente foi para a segunda bateria. Na segunda bateria, enquanto a gente saía para a volta de apresentação, deu um problema no kart que ele apagou no meio da reta. Eu até tentei empurrar ele sozinho, o pessoal do mundo do kart vai saber que um kart 125 ele só pega quando empurra no tranco. E sempre precisa de um mecânico empurrando mais o piloto. Eu consegui empurrar o kart sozinho, ele fez que ia pegar, mas infelizmente ele não conseguiu pegar e a gente perdeu a segunda bateria também. Foi um final de semana para esquecer, diante do resultado. Mas foi muito divertido, teve o show após o evento lá no kartódromo, presença de um público enorme lá prestigiando o evento e tenho certeza que a segunda etapa a gente vai conseguir brigar pela liderança e quem sabe ganhar as duas baterias. E também não posso esquecer de mostrar o troféu para vocês que recebemos de campeão do campeonato do ano passado, 2022, que já tem um lugar especial aqui na estante de troféu. Vou mostrar ela para vocês. Então agora a nossa coleção de troféus de campeão está começando a ganhar forma. Muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo, a organização do evento, a federação, a todos os meus patrocinadores. Só tenho a agradecer. Até a segunda etapa. Ok, João Carlos Farrapa e do Uvas e Personalidades. Então vamos a mais uma história. Dom Melchior de Concha e Toro. Lá está, o sobrenome diz tudo. Mas vamos falar do Casilheiro del Diablo. Porquê esse nome? De Concha e Toro, ou Dom Melchior de Concha e Toro, fundou o seu vinícola há 130 anos. Só que a dada altura, pelo facto de ser conhecida a sua adega nas caves, tendo rótulos bem conhecidos e de coleção, começou a ser saqueada. Mas na sequência, Dom Melchior, lá está, no Chile, puxou uma opção e começou a espalhar a notícia, uma pequena fábula, de que de alguma forma as suas casas eram habitadas pelo próprio diabo. De que forma? Então, que de alguma forma, se fossem saqueadas novamente, ou se fossem tentadas saquear novamente, o próprio diabo lhes tiraria a vida no próprio local, nas caves de Dom Melchior. Para emancipar a história, recortou-se uma silhueta do diabo, pôs-se ao fundo do túnel e puseram uma luz indireta com uma pequena fogueira a um canto da cave e no acesso do túnel principal, onde, de alguma forma, se veria estampado à noite o reflexo do próprio diabo nas caves de Dom Melchior. Resultado, deixaram de ser saqueadas. Então criou-se um rótulo em homenagem a essa pequena fábula criada para evitar o roubo. Como vêem, há 130 anos, Dom Melchior de Concha e Toro, já com a sua capacidade de marketing, que fez com que o seu rótulo ficasse conhecido para a eternidade. Estas e outras histórias no meu YouTube, Uvas e Personalidades, e inscrevam-se também no meu Instagram, onde estarão estas pequenas histórias que vocês podem partilhar à mesa, bebendo um reserva ou um reservado de Concha e Toro chileno. Até à próxima! Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades. Agora para vos dar a conhecer em breves minutos o que é o branding Uvas e Personalidades. Uvas e Personalidades é um branding que constitui e é estruturado por três situações e ideias de marca.
Uvas e Personalidades, Produtora Conteúdo e o projeto Além do Salto. São 3 situações diferenciadas, dos quais nós já propusemos a várias empresas e já temos essas parcerias. Venham fazer parte desse branding. Uvas e Personalidades já está a ser conhecido e referenciado e divulgado em mais de 27 países e 9 TVs. A nossa proposta para vocês é: venham conhecer tanto a Produtora Conteúdo, Uvas e Personalidades e o projeto Além do Salto. É uma estrutura inovadora, tá? Tem muitos parceiros, um networking enorme, no qual nós temos todo o prazer de contribuir e divulgar e partilhar convosco, sendo vocês parte deste nosso projeto. Venham conhecer um pouco mais do que é Produtora Conteúdo, Uvas e Personalidades e Além do Salto. Um branding de futuro e do qual já está a dar uns primeiros passos em mais de 27 países, tá? Onde esse networking está bem expansivo e a repercutir muito positivamente para essas empresas que fazem parte do nosso grupo. Venham daí, venham conhecer um pouco do que é a Produtora Conteúdo, Uvas e Personalidades e Além do Salto. Façam parte, venham connosco.